Prezados alunos, sejam bem-vindos à primeira aula de comunicação e expressão. E na aula de hoje nós vamos aprender como fazer interpretações de textos. Eu trarei dicas simples e fáceis para que vocês possam aprender a interpretar o texto com mais facilidade. Então, a primeira questão: o que nós temos que fazer para interpretar um texto? Muitas pessoas dizem, eu não sei interpretar texto, eu não sei, eu tenho dificuldade. Então vamos ver dicas simples hoje, para que você consiga, ao final desse vídeo, conseguir interpretar qualquer tipo de texto. Então, como fazer para uma boa leitura, uma compreensão e uma interpretação de texto? Primeira questão: sempre se deve estar aberto ao que o autor pretende transmitir. Aproxime-se do texto sem preconceitos. Então a gente precisa se abrir à leitura. Mas eu não gosto de determinado texto, eu estou precisando ler. Eu vou precisar me abrir para esse texto e deixar com que ele flua naturalmente. Eu preciso estar junto com o autor. Segunda questão: procurar sempre captar o sentido geral e somente depois disso reinicia a leitura. Então, o mínimo de leituras que nós temos que fazer para interpretar um texto são 3, mas eu posso ler mais, eu posso ler 4, eu posso ler 5. Então, o mínimo para que eu consiga interpretar um texto são 3 leituras. Primeiro eu faço uma leitura geral de todo o texto, tento compreender e depois a gente vai trabalhando parágrafo por parágrafo, que é isso que nós veremos nos próximos slides. Então, após feita essa leitura, após ter entrado, como já podemos dizer, em contato com o autor, a gente vai ter alguns passos. Algumas palavras, muitas vezes a gente está lendo um texto técnico, a gente está lendo ou mesmo um texto de romance, a gente não entende algumas palavras. A gente não pode deixar essa palavra escapar, a gente precisa buscar no texto o significado dessa palavra. Depois de feita as 3 leituras, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar parágrafo por parágrafo. Eu vou buscar a ideia central de cada parágrafo. Por que isso? Porque essa ideia central será como se fosse o meu resumo de cada parágrafo. Faça anotações nas margens do texto. Muitas vezes aquelas palavras que se repetem. Como é importante a gente ficar atento às palavras que se repetem, porque ali está muitas vezes a resposta do que a gente procura numa interpretação de texto. Então, faça as anotações, veja as palavras que se repetem, veja as concordâncias, as discordâncias relacionadas ao texto e à sua vivência. Eu preciso colocar o texto na minha vivência, eu preciso fazer com que esse texto também faça parte da minha vivência. O que esse texto tem a ver comigo? O que esse texto tem a ver? O texto normalmente sempre terá algo que nós possamos compreender conforme a nossa visão de mundo. Outra questão: volte sempre ao início do texto quantas vezes for necessário. Eu estou fazendo uma interpretação de texto, eu fui até o enunciado da minha interpretação, caso eu não tenha entendido, eu devo retornar. Quantas vezes for necessário até compreender. Compreenda as palavras dentro de um contexto. Eu não posso compreender somente as palavras soltas. Por isso, da importância de, quando a gente não entende uma palavra, da gente buscar esse significado no dicionário, porque isso vai fazer com que a compreensão seja muito melhor. Aí alguém pode perguntar: mas eu vou fazer uma prova de concurso. Eu preciso buscar, estar sempre lendo, estar sempre atenta àquilo que o concurso vai me pedir. E normalmente, o que um concurso de uma prova de vestibular, um concurso para um emprego, o que ele vai pedir? Temas atuais. Então, leia temas atuais, se aprofunde naquelas palavras, naqueles nexos que você não conhece. Então, é muito importante. Estabeleça um diálogo entre você e o autor. O que o autor está querendo dizer? Dialogue com o texto. Tente perceber aquilo que o autor está querendo dizer. Esse é o primeiro passo.
Eu tenho a minha interpretação, sim, mas eu preciso tentar compreender o que o autor está querendo me dizer em relação ao texto. Então, vai ter a minha visão e vai ter a visão do autor. E eu preciso colocar as duas juntas em movimento. Coloque-se no papel de defensor ou opositor e fale seu próprio julgamento. Após feito todas essas questões de leitura, após eu ter percebido o que o autor está querendo dizer, eu vou me colocar. Ou eu vou ser opositor, ou eu vou ser o defensor desse texto. E como interpretar questões de múltipla escolha? Como que nós vamos fazer? Primeira questão, eu li antes, quando a gente vai fazer uma interpretação de múltipla escolha, primeira coisa que a gente faz, a gente não lê o texto, a gente lê o enunciado. Leia o enunciado, leia todas as opções e aí sim você vai começar a ler o texto. Então, essa é a primeira questão, essa é uma dica infalível. Leia o primeiro enunciado, veja o que estão dizendo as questões e aí sim. Por que isso? Porque lá nas questões vão ter palavras que vão estar no texto. E aí, o que você vai fazer? Você vai eliminando aquelas que não têm nada a ver com o texto. A cada questão, retome o texto. Eu tenho um texto com 5 questões. Li a minha primeira questão, fui para o texto, respondi. Vou ler minha segunda questão e eu vou voltar sempre no texto. E lembrando, por isso a importância das palavras-chave ao lado de cada parágrafo. Isso vai auxiliar, porque muitas vezes eu não preciso retomar novamente todo o texto. Ali do lado do meu texto vão estar as palavras-chave e vai estar o que eu entendi no texto. Uma questão muito importante também. A resposta correta não é aquela que muitas vezes pode estar no texto, né? Quando nós éramos crianças, muitas vezes a gente fazia uma interpretação de texto e a resposta já estava lá. Então, por exemplo, Maria foi passear no parque. Onde Maria foi passear? No parque. Mas, à medida que nós vamos evoluindo no nosso conhecimento, isso vai mudando. Então, cuidado! Muitas vezes, na interpretação de texto, não vai estar exatamente como aquelas questões da educação infantil, da educação fundamental dos primeiros anos. A partir disso, vejamos um exemplo. Então, o que eu disse para vocês? Primeira questão que a gente tem que fazer é ir para o enunciado. Então, aqui está o texto. Antes de ir para o texto, eu vou para o enunciado. O meu enunciado, ele diz o seguinte: os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente, a formação leitora começar na infância, a alfabetização acontecer na idade certa, a leitura ter o mercado consumidor ampliado ou as escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Então aqui eu tenho 5 opções, eu li as minhas 5 opções. O que eu faço agora? Vou para o texto. Vou fazer 3 vezes essa leitura. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, vamos ver aqui. O que eu vou começar fazendo aqui? Eu vou ir sublinhando de caneta, certo? Eu percebi que no texto apareceu a palavra livro mais de uma vez. Então, com certeza, lá na minha resposta eu tenho que ter alguma coisa relacionada a livro. E como eu falei da primeira vez, eu não precisa estar lá no meu enunciado. Exatamente, a resposta está exatamente como o texto. O que eu tenho aqui também? Criança. Esse ela aqui está se referindo a criança também. Outra questão, gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados. Bom, aqui está falando de livro, livro tem tudo a ver com leitura. Então aqui eu já estou pegando as minhas palavras-chave, leitura para as crianças, a importância da criança aprender desde
de pequena. Vou voltar e vou ler mais uma vez para ver se eu posso retirar mais alguma coisa importante desse texto. Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, fiz uma segunda leitura e eu não tinha percebido, aqui em cima tinha criança também. Então, olha a importância de uma segunda leitura. E olha aqui, ó, também não tinha percebido. Olha o que eu tenho aqui, leia, que tem a ver com ler. Vocês percebem, então, que as palavras-chave é o que vão nos ajudar. Então, ideia principal aqui, tá? Significa que ler para uma criança, ela é importante desde a tenra idade. Agora eu vou voltar lá no meu enunciado e lá nas minhas respostas, ver se eu tenho alguma informação, alguma opção relacionada a isso. Vou ler de novo o enunciado. Os objetivos desse cartaz estão voltados para a conscientização dos brasileiros sobre a necessidade de as crianças frequentarem a escola regularmente. Olha só, o que a gente percebeu lá? Leitura, a criança lê numa tenra idade, os pais incentivarem. Não fala nada de escola. Então, essa já pode descartar. Em nenhum momento, vou retornar ao texto ali, o texto fala de escola. O que ele fala? Leia para uma criança. A cada livro, o Brasil inteiro vira a página. Gostar de ler é o início de uma história cheia de descobertas e aprendizados na vida da criança. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então, aqui não tem nenhuma relação escola. Então, provavelmente não vai ser a letra A. A formação leitora começar na infância. Bom, aqui eu já tenho, ó, criança que começa a sua formação desde a tenra idade. Vamos seguir. Vamos ver. Talvez essa é uma opção. A alfabetização acontecer na idade inteira. O que acontece na idade certa? O que acontece aqui? No texto, em nenhum momento fala de alfabetização. O texto fala de leitura. Então, esses são os pequenos detalhes para que a gente consiga interpretar o texto. Letra D. A leitura ter o seu mercado consumidor ampliado. Em nenhum momento eu vejo no meu texto mercado consumidor. O que o texto fala? Leia, pais, leiam para as suas crianças, formem os seus leitores desde pequeno. Então, não tem mercado consumidor. E a letra E? As escolas desenvolverem campanhas a favor da leitura. Aqui, já sei, não tem escola. Lá, em nenhum momento falando de escola. Por isso a importância das palavras-chave. Em nenhum momento apareceu escola lá. Agora, qual a questão correta aqui? A letra B. Porque desde o início nós falamos, criança deve ler desde a sua tenra idade. Leia para uma criança. Faça com que ela descubra. E tudo começa quando você abre um livro para ela. Então aqui a resposta correta é a letra B. A formação leitora começar na infância. Essa aula nós terminamos por aqui. Essa videoaula se refere ao capítulo 1 do livro. Então, busquem no livro mais informações. No livro tem mais informações e no livro também vocês terão um exercício proposto para que vocês possam exercitar essa interpretação de texto. Leiam o livro com atenção e nós nos vemos na próxima aula.